ouvir, sentir. O combate ao preconceito não começou agora, no século XX ou no século XXI. Certamente, na época de Cristo, já existia o combate ao preconceito. João Batista e o próprio Jesus Cristo combateram de maneira fervorosa o preconceito na sociedade. E para falar sobre Jesus Cristo, sobre o combate ao preconceito, sobre a cura, nós estamos trazendo aqui o padre Rivaldo, ele que é padre na região do Grande Disseu, mais precisamente no Disseu 2, da paróquia Santa Terezinha de Jesus. Não é isso, padre? Bom dia. Bom dia, a gente aqui agradece nessa oportunidade de estar aqui conversando. Bom, padre, eu estava falando aqui sobre a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, foi uma pessoa que veio e teve que pregar uma certa revolução dentro da estrutura social. Ou seja, veio para fazer uma modificação social na época. É isso, padre? Na verdade, Jesus veio, resgatar, o plano de Deus, para o homem, para nós, que por causa do pecado a gente veio estragar. Então, sempre naquilo que Jesus fez, ele quis trazer o homem e levá-lo à sua plenitude, voltar realmente o homem para Deus, porque depois do pecado realmente o homem se afastou de Deus e por conta disso veio a estragar o próprio sonho de Deus para conosco, E é a grande missão de Jesus, trazer tudo de volta para Deus, colocar realmente Deus como centro, como referência única de tudo. É tal que o mandamento que Ele nos dá é exatamente isso, Isso. Amar a Deus de todo o coração, de toda a força, com todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Bom, a própria vinda de Jesus Cristo, todos sabiam ali que Cristo viria da descendência de Davi, mas muitos não acreditaram que, como é que ele veio, se muitos das famílias estavam preparados para receber Jesus, e ele veio exatamente filho de um carpinteiro. E existiu esse preconceito aí, padre, na época? Na verdade, o próprio nascimento de Jesus já é uma lição para o homem, de humildade. Porque o homem veio a cair em pecado exatamente por causa do orgulho. O homem quis ser Deus, querendo ser Deus. Sem Deus, voltou a ser pó. E Jesus, nascendo nessa humildade, quer ensinar ao homem realmente qual é o caminho que ele deve fazer para voltar a Deus. Quando a gente se coloca na humildade, reconhecendo Deus como nosso todo, o homem realmente ele é resgatado, na sua dignidade de filho de Deus, na sua condição divina também, porque nós fomos criados nessa condição divina. E Jesus veio exatamente para nos mostrar o caminho de subir ao céu, que é exatamente o contrário, é descer. Na medida que nós descemos, Deus nos eleva. Bom, o cenário que Jesus nasceu, numa manjedoura, numa região, retrata isso, padre? Retrata essa situação. E também, quando a gente estava falando aqui de preconceito, o próprio rei Herodes, na época, ele não aceitava, mesmo que sabendo que Jesus não iria tomar aquele trono dele, mas ele não aceitava a vinda de um novo rei. Por isso mesmo, que veio a persegui-lo. Sim. Veio exatamente a persegui-lo. Mas Jesus, como ele mesmo disse, era um rei, diferente dos reis aqui da terra. Uns reis que vêm para, muitas vezes, dominar as pessoas, de alguma forma explorar as pessoas. E Jesus, ele disse, ele veio para dar vida, para dar vida por nós e para que nós possamos ter essa vida em abundância. Padre, tem uma pergunta que me fizeram aqui, eu acho que o senhor é mais adequado para responder do que eu. Por que Maria foi cuidar de Isabel? Quando Isabel estava grávida e Maria recebeu a mensagem que ela seria a mãe do Filho de Deus.
Aí já é outro exemplo que Nossa Senhora nos dá exatamente de humildade. Ela, sendo mãe do Salvador, recebeu essa missão do próprio Deus. Ela poderia se achar, né, melhor do que as outras. Agora que eu sou a mãe do Salvador, todo mundo agora vem me paparicar, vamos dizer assim. Mas meio pelo contrário, a primeira atitude de Nossa Senhora foi se colocar a serviço de alguém que estava precisando. Ela saiu às pressas para servir também Isabel. Mas mais do que ajudar Isabel, era exatamente levar a presença de Jesus para aquela família. Então Jesus, naquela família, tal que Isabel disse que quando escutou já, né, a voz de Maria, a criança já pulou no seu ventre, né, já exultou no seu ventre. Então, ali também a gente entende que é um momento em que Jesus veio também já salvar, né, João Batista no próprio ventre da mãe, levando a salvação, levando a presença de Deus, levando a presença do Espírito Santo e, consequentemente, também a alegria, né, nesse sentido. Quer dizer, mostrar que Nossa Senhora, ela que porta, né, a presença de Deus e ela que leva também para nós a presença de Jesus. Bom, padre, isso nos faz levar ao seguinte pensamento, que João Batista começou a anunciar a vinda de Cristo a partir dali do ventre, né? Exatamente, né? Quer dizer, a alegria de João Batista a perceber a presença de Deus já anuncia isso para a própria mãe, né? Nessa alegria que ele manifesta. João, já que estamos falando de João Batista, ele passou a vida toda pregando a vinda de Cristo e coube a ele o papel de batizar Jesus no Rio Jordão, né? João Batista é impressionante, né? João Batista, a personalidade de João Batista, né? Ele recebeu de Jesus o maior elogio que um ser humano podia receber, né? E mesmo assim ele se tornou humilde. João Batista, diferentemente dos pregadores de hoje, né, ele tinha tudo para não dar certo, né? Hoje nós fazemos tudo para atrair as pessoas, né, para as igrejas, formamos igrejas bonitas, temos discurso muito bonito para as pessoas, mas João Batista, na época, é bem diferente, né? Ele pregava no deserto, no pior lugar de viver, e as multidões iam atrás de João Batista. Aparentemente ele era feio, né? No sentido de se vestir de pele de camelo, né? E também a palavra de João era muito dura, assim, no sentido da verdade. E as multidões iam atrás de João Batista exatamente pela santidade que ele vivia, pela fidelidade que ele vivia ao pregar, né, a palavra de Deus. E foi assim que ele foi preparando as pessoas para Jesus, mas ele não se confundia com Jesus. As pessoas pensavam que ele era o Messias, mas ele dizia que não, né? Que ele não era nem digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Isso um ato de humildade, né, por parte de João Batista, né? Com certeza. Padre, o que a igreja, o que o senhor como padre, qual a imagem que passa, por exemplo, no ato do batismo de Jesus Cristo por João Batista? Naquele momento lá, o João queria que fosse o contrário, que Jesus fizesse o batismo dele. Mas aí Jesus disse que ele teria que cumprir a missão. Que mensagem fica para a humanidade? De maior, exatamente isso é aquilo que Jesus veio fazer, né? De obediência à vontade do Pai. Então, se Deus quis que fosse daquele jeito, João, mesmo com a sua humildade, queria mudar Jesus. Não, vamos cumprir a missão, né? Vamos cumprir a justiça nesse sentido. E foi exatamente isso que Jesus veio nos ensinar, a obedecer o Pai. Até porque todo mundo foi estragado pela desobediência, né, de Adão. Adão quis ser Deus sem Deus, desobedecendo a Deus, e tudo que nós vivemos hoje, toda a desgraça que nós vivemos no mundo hoje, é por conta da desobediência. E Jesus ali já dá, nesse primeiro início da sua vida pública, o exemplo do que ele veio fazer, obedecer ao Pai, né? Por isso que João também aceitou e veio a batizar Jesus. Bom, Jesus daí
Jesus escolheu os seus discípulos depois do batismo ou foi antes, padre? Foi depois, depois, já na sua vida pública, Jesus começou a pregar, as pessoas começaram a seguir Jesus, a fama de Jesus, como disse, foi espalhando e multidões e multidões iam atrás dele, claro, no primeiro momento talvez mais por interesse, né? Mas Jesus, dentre os discípulos, né, da multidão, os discípulos, entre eles, ele escolheu, depois de uma noite de oração até mesmo, né, para saber a vontade do Pai, sim, ele veio a escolher os 12. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer, padre. O que levou ele a escolher exatamente esses 12? Com certeza, Jesus ele veio para fazer a vontade de Deus. Lucas nos diz que ele passou a noite em oração, com certeza para saber a vontade de Deus. E quais seriam? É tal que Jesus escolheu a dedo, né, os seus discípulos, né? E eles que depois iriam levar adiante o projeto de salvação, né, a partir da fundação da igreja que Jesus fez, escolhendo já esses 12. Bom, Jesus, como era filho de Deus, na Bíblia e em vários momentos, contam milagres feitos por Cristo. Qual foi o que foi considerado o primeiro milagre de Jesus? Exatamente lá em João 2, né, que é a transformação, né, da água em vinho. Impressionante que o primeiro milagre que Jesus fez foi exatamente no casamento, né? Foi dentro de uma família. Interessante que aquela família fez algo que, infelizmente, outras famílias não estão fazendo, né? Aqueles noivos foram muito espertos, né? Escolheram as pessoas certas, convidaram as pessoas certas para estar no seu casamento. E foi exatamente Nossa Senhora que viu a necessidade deles, né, quando o vinho acabou, e Jesus que estava lá. Nossa Senhora vendo a necessidade deles, ela não podia fazer, mas sabia quem podia fazer, e foi até Jesus, e Jesus fez o primeiro milagre, né, dentro, né, daquele casamento. Bom, o casamento é uma instituição, padre? Divina. Inclusive foi a única que não se perdeu, né, mesmo depois do pecado original. Nem com a condenação do dilúvio o casamento continuou. E é o primeiro mandamento que Deus dá ao homem, né? Cresçam e se multipliquem. Quando o senhor fala que o primeiro milagre de Jesus foi exatamente num casamento e obedecendo a Maria, isso simboliza o quê, padre? Como a gente estava falando, né? Jesus, ele veio a obedecer a Deus, né? Obedecendo a Deus aqui no mundo, as pessoas que, por exemplo, estão no lugar de Deus, as autoridades maiores que nós temos aqui são os nossos pais, né? Nossos pais. E Jesus teve que obedecer Maria, porque, vamos dizer assim, se ele viesse desobedecer a Maria, automaticamente ele poderia estar desobedecendo a Deus, porque ele mesmo disse, não chegou a minha hora, não era a hora dele agir. Sim. Mas em obediência, né, à sua mãe, ele realmente veio fazer aquele milagre, né, o primeiro milagre em Caná. E a mulher, padre, naquela época e durante muito tempo já nessas gerações aí, a mulher sempre foi discriminada. Inclusive a Aninha falando para a gente aqui que a mulher vinha depois da criança. Hoje, qual é a concepção, qual é o pregamento que nós podemos levar para uma estrutura social no que diz respeito à mulher? Exatamente fazer como Jesus, resgatar o projeto inicial de Deus, porque essa diferença que existe para nós hoje, segundo a nossa fé, é fruto do pecado original. Porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Não é só o homem ou só a mulher que é a imagem e semelhança de Deus. Os dois se formam essa imagem e semelhança de Deus. Tem a mesma dignidade. Isso veio depois, essa história hoje de machismo, né, de feminismo. Isso é fruto do pecado. O que Deus quer é que realmente homem e mulher se completem. Os dois têm a mesma dignidade. E Jesus veio fazer isso, resgatar essa dignidade da mulher que ao longo da história, né, ao longo das culturas também veio vista, né, dessa maneira muito pejorativa. Bom, padre, chegou uma hora que a gente tem que fazer tipo a resposta imediata. E eu queria que você respondesse sempre numa frase, pode ser?
Vamos lá. O que significa Deus? Tudo, né? Deus é amor, Deus é amor. Jesus é o quê? Jesus, como Deus também, né? Nosso Salvador, é amor. O preconceito está presente onde? No coração do homem, né? De onde vem, né? Todas os pecados, como Jesus nos diz. A cura significa o quê, Padre? A restauração da pessoa física, mental e espiritual. Como definir o milagre? Milagre é uma intervenção de Deus, né, naquilo que nós mesmos não somos capazes de realizar. A fé. A fé é esse canal que nós temos, né, para atingir, vamos dizer assim, a Deus, né, para ter esse acesso a Deus. João Batista, mais uma vez. João Batista, o maior, né, como Jesus diz, né, dos nascidos de mulher. João Evangelista. Segundo nós, né, o discípulo amado de Jesus, que é o modelo de todo discípulo. E por que Pedro foi comparado com pedra? Exatamente porque seria, aqui na terra, o representante de Jesus, o fundamento onde a igreja seria e foi, de alguma forma, fundada em Cristo. A figura de Madalena representa o quê, Padre? Exatamente a mulher redimida, aquela mulher que foi discriminada, que foi explorada, e ao ter esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, teve a sua dignidade realmente resgatada. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele queria dizer exatamente o quê, Padre? Colocar as coisas no seu devido lugar, não misturar, né, a ação do Estado com a ação religiosa, né, fazer essa grande diferença. Nem o Estado deve estar, de alguma forma, interferindo na religião, né? Deve manter, né, como se faz hoje o Estado laico, garantir a liberdade das religiões e a religião também não querer entrar no Estado. Por incrível que pareça, a sua resposta era a minha pergunta. Eu ia saber como separar, Padre, agora o Estado da religião. Houve um período que havia uma junção, né? A igreja sempre estava literalmente envolvido com o Estado, e hoje já é algo diferente, né? Há uma mudança, e eu queria que o senhor falasse sobre essa mudança, dessa estrutura de como prega a mensagem divina hoje. Então, são duas realidades que se completam, elas não são, de alguma forma, conflitivas entre si, né? A gente é que cria esse conflito, né? O pessoal do Estado com os religiosos. Mas são duas coisas que se ajudam. O Estado ele deve fornecer aos cidadãos toda a infraestrutura, né, todo o bem comum para que o cidadão ele possa crescer, né? E a igreja, né, a religião é para dar esse sentido último do homem, né? Apontar o homem para saber que o homem não é simplesmente um ser material que aqui se acaba, não, a vida continua depois aqui desse mundo. E a missão também da igreja é nos preparar também, tanto nesse mundo para o mundo futuro. Bom, vendo algumas curas de Jesus, por exemplo, do cego Bartimeu, de gente que era surdo, gente que não caminhava, sempre ficava uma mensagem de Cristo. A cura de Jesus, ela simboliza o que, na sua opinião, Padre? Na verdade, como já disse, Jesus veio nos resgatar em tudo. Mas quando Jesus cura alguém, é exatamente para suscitar naquela pessoa mais ainda a fé, para que aquela pessoa possa se converter. Porque não é simplesmente resgatar, a pessoa estar curada fisicamente, porque não adianta você ter toda a saúde do mundo e ir para o inferno com ela, né? Jesus, a ideia de Jesus é simplesmente isso, suscitar a fé na pessoa para que ela possa se converter. Se convertendo, ela possa ser salva. E sendo salva, ela possa ir para o céu. A ideia de Jesus é exatamente fazer isso. Só que as pessoas simplesmente ficam no milagre. O milagre é um sinal de Deus, né? As pessoas hoje, infelizmente, é o que está acontecendo. As pessoas não buscam o próprio Deus, Jesus, que pode fazer um milagre, mas a gente só quer buscar os milagres que Jesus faz conosco, né? Mas o sentido do milagre é nos salvar, é nos levar cada vez mais para Deus. Padre, qual o conceito que você está falando aí de céu e inferno?
Qual é o conceito definido pela Igreja Católica sobre céu e inferno? Na verdade, o céu é a realização plena do ser humano. Quando nós saímos daqui, quer dizer, o bem maior que nós desejamos, nós só podemos encontrar em Deus. Então, o céu é isso. Toda a felicidade que nós podemos ter no mundo, no céu, nós teremos. O inferno é exatamente o contrário, é a frustração eterna do ser humano, que foi criado para ser feliz. Infelizmente, por uma atitude errada deles ou por uma decisão de excluir Deus aqui nesse mundo, ele vai viver essa realidade eternamente. Ou seja, essa frustração, essa tristeza, esse sofrimento infinito, vamos dizer assim, que não vai ter mais intervalo. Aqui a gente sofre, a gente está feliz, aqui a gente fica nessa alternância, né? E lá não, quando a morte vier, ela virá para confirmar uma decisão que eu fiz aqui. Se eu decidir aqui viver com Deus no mundo, quando a morte vier, isso vai ser para sempre. Se eu decidir aqui não querer nada com Deus, quando a morte vier, isso vai ser para sempre também. O senhor é padre, consequentemente, da Igreja Católica. Hoje, igreja significa o quê, padre? Na verdade, você diz enquanto a palavra igreja... Igreja, a palavra igreja. Assim, do grego significa assembleia, né? Reunião, isso que é muito mais as pessoas do que simplesmente o templo. Historicamente, a gente passou nesse nome de igreja, que é realmente essa reunião de pessoas salvas por Cristo, né, batizadas, para o templo, né? Hoje, a gente, quando lembra de igreja, a gente só lembra do templo. Mas o templo passou a receber esse nome de igreja, mas primeiramente o que existia era essa igreja viva, né? As pessoas que se reuniam, escutavam a palavra de Deus, se batizavam e procuram viver aqui nesse mundo segundo os mandamentos de Jesus. Essas diversas denominações de igrejas, elas ajudam ou prejudicam a estrutura social? É a liberdade do ser humano. O ser humano vai, de alguma forma, fazendo, né, aquilo que também lhe dá na cabeça. Cada igreja, né, cada denominação, como você disse, ao ler a palavra de Deus, ao ver a revelação de Deus, vai tirando para si as suas próprias conclusões e vão se estruturando de acordo com aquilo que as pessoas acham, né? Já foi bem mais conflitivo quando existiam essas brigas, né, entre os católicos e entre os evangélicos. Hoje não existe tanto. É só mais questão de discussão mesmo. Antes acontecia mesmo, era briga, era morte no início. Nesse sentido, hoje está bem melhor, né? Hoje as igrejas procuram tirar aquilo que é essencial entre elas, aquilo que é comum, superando as diferenças, porque isso vai sempre existir, para um bem comum. A prova hoje é aqui mesmo no Brasil, né? As igrejas estão se unindo mais ainda para juntos defenderem os princípios evangélicos, né? Os princípios humanos, que muitas vezes estão aí em perigo, né? Em algumas políticas que possam ser feitas. Bom, a inclusão social, a gente fala muito em inclusão social, mas a igreja sempre fez esse papel de inclusão social, né, padre? Foi ela que trouxe, né, para o mundo essa forma de ver o ser humano dessa maneira. E a Igreja Católica, a partir do Evangelho, é que criou toda essa gama hoje, né, de ação social. Foi a igreja que passou a acolher as crianças, os órfãos, as viúvas, as pessoas abandonadas, né? Todo mundo que, por exemplo, vai estudar hoje na universidade, necessariamente, ao passar na história, vai perceber que na raiz de tudo que nós vivemos hoje, a igreja estava lá, né? As escolas, as universidades, os hospitais, os asilos, né? Os abrigos, tudo isso foi a igreja que no início trouxe aqui para o mundo, esse nosso mundo ocidental. Bom, padre, eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu trabalho na igreja Santa Teresinha de Jesus e toda a região do Grande Liceu. Foi a minha primeira paróquia, em 2000 eu comecei lá nessa paróquia, e depois eu fui transferido para o interior, passei 8 anos em Água Branca, 4 anos em São Gonçalo e voltei agora, né, em 2015,
para que a gente continuasse o nosso trabalho. Graças a Deus, a nossa paróquia está crescendo, né? Tanto espiritualmente como estruturalmente também. Alguns projetos que nós estamos realizando lá por esse lado também, tem os irmãos Servos da Misericórdia que ajudam também, né, a trazer alimentos aos irmãos que vivem em situação de ruas aqui, entre outras coisas, né, que nós fazemos lá na nossa paróquia, assistência espiritual também, né, visitas aos doentes, aquilo que Jesus sempre fez. A igreja, como nós dizemos, a igreja é o Cristo continuado na história. Aquilo que Cristo fazia, nós continuamos fazendo hoje, né, através dessas várias iniciativas que a igreja proporciona. Bom, padre, uma frase que simboliza todo o momento que estamos vivendo agora. Acredito, a expectativa é de tempos melhores, né? Tempos melhores. Você está dizendo no sentido do Brasil, né? Sim. Isso eu vejo com esperança. Inclusive, é uma das virtudes que nós cristãos temos, né? Apesar de tudo, apesar que possa acontecer o pior, nós nunca perdemos a fé e a esperança e muito menos o amor, né? Que dá sentido a tudo. Tá certo. Muito obrigado, Padre Rivaldo. Sucesso lá no trabalho que o senhor está fazendo e só ampliando a palavra sucesso, com muito sucesso lá, tá bom? A gente me agradece, né, pelo convite. Muito obrigado, Padre. Só lembrando o seguinte, que quando nós queremos, quando nós acreditamos, a coisa acontece. Deus é, sem dúvida nenhuma, a referência da vida de cada um de nós. Deus é único, é soberano. E se nós acreditarmos que existe um ser superior e que Ele faz com que nós venhamos a mostrar a nossa capacidade e viver em sociedade com dignidade, respeitando o direito do próximo, certamente estamos no caminho certo. Eu, o filho da dona Filomena, do senhor Zé Jorge e o Chico Costa, estarei de volta sábado aqui na TV Assembleia, no Ver, Ouvir, Sentir.